Você seria capaz de morrer pelos seus filhos, mas você é capaz de viver por eles. Batalha pela sua saúde. Batalha. Exige de nós esforço, posicionamento, determinação. E eu não estou falando que a gente não vai ter medo não da batalha. Às vezes a batalha ela vem e a gente tem medo. A palavra vai dizer que o exército recuou, mas Eliezer permaneceu. Às vezes vão ter batalhas que você vai falar assim: eu estou sozinha, ninguém batalha comigo. Porque é para você. A gente quer terceirizar as lutas. Eu não estou dizendo para você não compartilhar, não. Eu sou aquela filha chorona que eu grito logo: socorro, ora por mim. Me ajuda em oração. Mas vão ter batalhas que é de porta fechada, que é só você e o Senhor. Porque por mais que a gente queira te ajudar, a gente não consegue. Por mais que eu queira me unir às suas batalhas, a batalha é sua e é sua responsabilidade. Para a gente continuar mudando o cenário da nossa história, em terceiro lugar, tome uma posição. A palavra vai dizer que Samar estava em uma pequena plantação de lentilha e o exército filisteu se reuniu para atacar eles, mas Samar tomou uma posição bem no meio do campo e defendeu e derrotou os filisteus. Mulher, toma posição. Toma uma posição na sua vida. Aquele namoro que não glorifica a Deus, abre mão. Se posiciona, fala: ei, sem santidade eu não quero não. Ai, pastora, mas eu vou ficar sozinha. Antes só que mal acompanhada. Ai, mas aquela minha amiga é minha amiga há tantos anos. É hora de se posicionar. Ela não está te levando para o Senhor. Ela não está glorificando a Deus com você. Abre mão. Ai, Suzana, mas eu queria converter ela. Primeiro converte o seu coração. Se posiciona. Se posiciona, mulher. A palavra vai dizer que Samar tomou posição bem no meio do campo de lentilha. Existem situações na nossa casa que a gente vai precisar se posicionar no meio. Quando o furacão se levanta, é no meio que você precisa se posicionar. Você tem se posicionado na academia? As roupas que você usa para molhar mostram uma mulher posicionada no Senhor? Os ambientes de trabalho no qual você frequenta demonstram que você é uma mulher posicionada no Senhor? Ou você tem se posicionado apenas para se tornar uma mulher rixosa? Ei, em nome de Jesus, mulher, se posiciona. Se posiciona com sabedoria. Se posiciona no Senhor. Se posiciona convicta de que quando você se posiciona, o Senhor concederá vitória. Eu tenho certeza que se você parar 5 minutos para avaliar o seu coração, você vai identificar na sua casa uma batalha na qual exige uma posição sua. Será que o seu filho, a sua filha está dormindo com o namorado na sua casa? Falta de posição seu. Falta de uma posição sua. Se posiciona, mulher. Será que o seu filho, a sua filha tem viajado com o namorado? E isso não glorifica a Deus. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade se posicionar como uma mulher de Deus. A gente precisa se posicionar para glorificar o Senhor. O problema é que às vezes a gente quer se posicionar apenas para ganhar uma batalha. Eu não quero sair ganhadora de nenhuma batalha. Eu quero sair vitoriosa no Senhor. Aqueles homens, eles eram antes conhecidos como os rejeitados de Saul. Bastou que um homem se posicionasse, lançasse sobre eles palavras de vida, e agora aqueles mesmos rejeitados de Saul eram conhecidos como valentes de Davi. Talvez a sua história de vida condiz com aquele cenário de rejeição, de endividado, de sem saúde, de descontente. Mas basta que você se encontre com uma mulher de Deus, libere sobre a sua vida a palavra de vida e não mais rejeitada de Saul, agora valentes do Senhor.
Mulher, se posiciona. Se posiciona como pregadora da palavra. E eu não estou dizendo para você ocupar um espaço nesse púlpito. Tem um púlpito esperando para você no lugar onde o Senhor te plantou. Se você é manicure, cutila essa unha falando de Jesus. Se você é dentista, você tem uma oportunidade excelente. Você fica com um paciente lá no mínimo meia hora. Só você tem a oportunidade de falar. Se posiciona. Em nome de Jesus. Se posiciona. Se posiciona para um novo tempo, para uma nova estação. Nós, como igreja, estamos passando por uma transição. Vocês estão passando por uma transição. Em breve, vocês vão herdar a terra prometida, amém? Eu vou junto. Como que você vai para lá? Igual? Sem posição? Com conexões ruins? Não, em nome de Jesus, se posiciona, mulher. Muda o cenário da sua casa. Muda o cenário da sua família. Qual lugar da sua vida você precisa se posicionar bem no meio e ver o Senhor conceder vitória? O meu pai ainda não conhece o Senhor. Ainda. Amém? Todas as vezes que eu estou diante dele, eu tento apresentar o evangelho para ele. Eu já vi que se eu falar para ele assim, é porque Jesus, pronto. Então eu tenho tido estratégias no Senhor para apresentar Jesus para ele de doses homeopáticas. É um desafio para mim. Ali é o campo onde eu preciso me posicionar bem no meio. O cenário não é favorável ao que eu esperei. Eu esperava caminhar com o meu pai do meu lado. Eu já não tenho mais a minha mãe. Então ter o meu pai seria um privilégio. Mas todas as vezes que eu encontro com o meu pai, que eu estou diante dele, eu preciso me posicionar. Quando o conselho dele, que não é de agrado ao Senhor, vem ao meu coração, eu preciso, não, pai, isso não condiz com uma mulher de Deus. E ali eu tenho a oportunidade de ministrar para ele de qual é o posicionamento de uma mulher de Deus. Mas eu só posso pregar para ele porque um dia eu me posicionei. Me posicionei bem no meio do meu campo de batalha. E vi o Senhor conceder vitória sobre a minha vida. Existe um lugar na sua vida, mulher, que só você se posicionando no Senhor. Existe um lugar na sua história que precisa de posição. Precisa de alguém firme, com um posicionamento do Senhor, com uma palavra do Senhor, para ver o Senhor conceder vitória. Se posiciona, mulher. Mas para a gente finalizar, eu quero compartilhar com vocês um detalhe no versículo 11, diz que Samar se posicionou bem na plantação de lentilha. A plantação de lentilha naquele tempo era um espaço pequenininho, era uma terra pequenininha. Normalmente as pessoas ganhavam plantação de lentilha de herança. Não era uma terra, não era uma plantação com grande valor comercial. Ela não tinha nenhum valor comercial. Era comum os filisteus se levantarem, roubar a colheita. Mas na maioria das vezes era uma colheita de cevada, uma colheita de uva, porque tinha grande valor comercial. O campo de lentilha não tinha valor comercial. O sustento que era proveniente daquele campo, ele era usado para a manutenção da sua própria casa, para o sustento da sua própria casa, sustento dos bichos, do gado, ou sustento do exército. Quando os filisteus roubavam uma plantação de cevada, o intuito deles, a intenção do coração deles era lucrar financeiramente. Mas quando os filisteus roubavam um campo de lentilha, nas entrelinhas o que eles estavam falando é: eu vou roubar o seu sustento, eu vou roubar o alimento do seu exército, eu vou roubar o alimento da sua casa. Nas entrelinhas era isso que os filisteus estavam dizendo: eu vou roubar a sua casa. Mas aquele homem, Samar, naquele dia falou: ei, já roubam a minha cevada, já roubam as minhas uvas, mas a minha casa não. O sustento da minha família não.
Chega! Eu vou me posicionar no meio do meu campo de lentilha. E na minha casa, não! Chega de roubarem as nossas casas. Chega de roubar o sustento da nossa família. Chega! Chega. Será que você pode dizer que chega? Chega de roubarem aquilo que é sustento para o nosso exército. Os filisteus, naquela época, estavam mandando um recado: eu vou roubar aquilo que é herança para a sua vida. Satanás continua ecoando isso até hoje. Quer roubar aquilo que é de herança do Senhor para nossa casa. Quer roubar os nossos filhos. Quer roubar o nosso casamento. Quer roubar o nosso ministério. Mas chega, porque eu me posicionei. Naquele tempo foi Samar, e hoje quem se posicionará? Naquele tempo um homem, mas hoje uma mulher de Deus. Que antes a minha história podia dizer rejeitada, mas eu encontrei com alguém que olhou além das minhas dores e disse: ei, não mais rejeitada, agora serva do Senhor. Antes a minha história era descontente, agora valente do Senhor. Mulher, qual era a sua história? Talvez parecida com a história desses homens. Mas bastou um encontro. Não parecido com esse de hoje, mas foi esse encontro que o Senhor preparou para você hoje. O Senhor preparou para você esse encontro para que você se posicione bem no meio do seu campo de lentilha. Para que você se posicione como uma voz profética nessa geração e diga: chega, na minha casa não. No meu campo de lentilha não. É pequeno, mas é meu. Não tem valor comercial, mas é meu. Chega! É o meu campo de lentilha. É a minha casa, é a minha história, é o meu filho, é o meu casamento. Talvez para o outro não tenha valor, mas para mim tem. Para mim tem. Para você tem? Então para mim também tem. Ao final desse capítulo, a palavra vai dizer que esses 3 valentes se conectaram para buscar água para Davi. E buscar água para Davi não era só pegar um copo de água como é hoje. Davi começava a se lamentar porque o coração de Davi estava triste, ele estava realmente sendo perseguido. E talvez a sua dor ela seja legítima, você esteja de verdade passando por uma situação difícil. Mas aqueles homens se uniram, se conectaram e foram buscar água para Davi. O que eu quero falar com isso? A conexão. A conexão que a gente vai precisar viver, lugares que a gente vai precisar acessar, estando junto. Juntas a gente vai conseguir chegar a lugares, acessar lugares que sozinha provavelmente a gente não conseguiria.